A Mills registrou uma queda de 4,8% no lucro do terceiro trimestre, somando 67,3 milhões de reais. Já a receita teve um crescimento de 15% para 482 milhões de reais. A gente vai repercutir então esses números da empresa com a Renata Vaz, CFO da Mills. Tudo bem, Renata? Bem-vinda aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Queria muito entender um pouco mais sobre esses números e como que vocês entenderam esse resultado que saiu e que foi divulgado. De fato, a gente teve uma performance muito boa, né? Quando a gente fala de receita, de EBITDA, o lucro foi um pouco pressionado, de fato, em relação ao trimestre anterior, muito em função da taxa de juros, né? Despesa financeira, e a gente teve que fazer algumas reclassificações, né? Para exercícios anteriores, mas tirando esse efeito, a gente teria aí um lucro de 85 milhões, um crescimento de quase 20%, né? Mesmo nesse cenário de Selic mais alta e pressionada. E aí, olhando inclusive para esse resultado, eu estou vendo aqui que a empresa informou que 55% da receita de locação é oriunda de contratos de longo prazo. Eu queria até entender se esses contratos protegem suficientemente a empresa num período realmente longo, frente a pressões de preços, também de concorrentes. Como é que vocês avaliam esse cenário? Então, isso é uma estratégia que a companhia já vem adotando ao longo dos últimos anos, justamente para a gente ter mais previsibilidade de receita e não ficar tão exposto a contrato de curto prazo, né? É, Em relação ao trimestre do ano passado, a gente subiu bastante aí essa relação de contratos de longo prazo, o que dá realmente mais conforto para a companhia em cenário mais desafiador, né? Dado que a maior parte da receita, né, 55% hoje, a gente tem aí já um backlog robusto, né? Perfeito. E eu queria entender um pouco mais, olhando para os detalhes dessa receita e desse crescimento, para entender quais são os fatores que, na avaliação de vocês, contribuíram realmente para esse crescimento que a gente está vendo de em torno aí de 15% ano a ano. A gente tem reforçado as nossas operações em contratos de longo prazo, tanto com produto de linha amarela, quanto com produto de intralogística, que são plataformas, né? Que são segmentos relativamente novos para a Mills. Nesse último trimestre, a gente fez mais um M&A, né? Uma aquisição de uma empresa também com foco em contratos de longo prazo, em equipamentos também de linha amarela, trazendo exposição em segmentos mais resilientes da companhia. Todo esse conjunto de fatores tem ajudado a gente a trazer esse crescimento de receita. E um fato importante também é que a gente tem aproveitado esse forte de investimentos em infraestrutura, né? A Mills, ela tem um diferencial em um relacionamento estratégico com as principais construtoras, e a gente tem aproveitado esse relacionamento para poder fechar contratos multiprodutos dentro desses mesmos clientes, né? O que tem trazido para a gente também um aumento de receita. Perfeito. Eu queria até entender um pouco mais os detalhes do setor também. Como é que vocês estão enxergando especificamente o setor e os desafios para o setor diante do momento que a gente está vendo, inclusive, de taxas de juros em 15%, um momento de desaceleração da economia como um todo? A gente continua com um olhar otimista em relação à mobilização de novos contratos. A gente tem uma diligência de capital muito forte, né? Hoje, inclusive, comparado aos principais players do mercado, a gente tem a menor alavancagem do segmento, o que dá conforto para a gente continuar investindo no crescimento da companhia e trazendo mais receita. Né? Então, a gente está com uma perspectiva aí também boa dos contratos de infraestrutura, né? Pelo menos com esse olhar aí dos próximos 2 anos, apesar dessa pressão de taxa de juros, né? Inclusive, a gente tem feito algumas rolagens de dívida, trazendo dívidas mais baratas para tentar reduzir a despesa financeira da companhia e compensar um pouco aí esse aumento da taxa de juros. Queria até entender como é que a alocação de capital está sendo priorizada também na percepção aí de vocês. A gente faz uma distribuição entre crescimento orgânico, né, compra de novas máquinas para a gente estar mobilizando mais contratos, com esse olhar de longo prazo. A gente costuma olhar também oportunidades de M&A, né, de empresas que tragam essa estratégia para a companhia, e aí a gente tem uma curva de aprendizado mais rápido, né, já traz esses contratos rodando, o que traz a possibilidade da gente capturar mais rápido os resultados. A gente tem também uma política de distribuição de dividendos, né? Inclusive, nesse ano, a gente tem distribuído o limite máximo de JCP, o que tem dado um payout aí perto de 60%, né? Bem acima dos 25% mínimo obrigatório. Então, a companhia está sempre olhando o que traz mais retorno para o acionista, né? E normalmente a gente distribui entre esses pilares, né? Compra de equipamento novo, aquisição de empresa, distribuição de dividendos, sempre com esse olhar mais completo.
Perfeito. Vocês têm pensado numa possibilidade, talvez, de aumentar o payout também, talvez uma recompra de ações? A gente tem um plano de ações em aberto, mas no momento tem se tornado mais atrativo de fato a gente investir em novas empresas. E com relação ao payout, né, em função desse novo PL, né, sobre distribuição de taxação de Uhum. dividendos, a gente tem estudado qual que seria a melhor alternativa para o acionista. Por enquanto ainda não tem essa resposta, ainda é um estudo levando em É, consideração o PL. isso, Agora, isso, mas a Renata. gente vai ter essa resposta em breve, né, dado que o prazo aí já está bem apertado. Maravilha. E aproveito para te perguntar também, olhando para os próximos trimestres, como é que vocês enxergam esse cenário? Quais são os desafios que, na avaliação de vocês, é necessário ficar atento? Não, eu acho que a gente está sempre bastante atento com essa questão da taxa de juros, né, diligência de capital, preservando o caixa da companhia, para a gente ter uma alavancagem confortável, para a gente conseguir capturar boas oportunidades, né, não só de compras e aquisições de novas empresas, né, mas está participando aí desses principais contratos que a gente entende que traz uma rentabilidade para a companhia, né. E o desafio operacional, né, que a partir do momento que a gente compra empresa, a gente tem que fazer todo esse processo de integração de times, de logística, de equipamentos, né, que é um desafio importante aí para a companhia também que passa por questões de sistemas. E a gente tem acompanhado também desafios quando a gente fala de inflação, quando a gente olha para câmbio também. Especificamente o câmbio a gente viu uma desvalorizada como um todo, né, do dólar, né, que a gente percebeu esse movimento, mas eu queria entender se a Mills está conseguindo realmente repassar esses custos para os clientes ou não, está conseguindo absorver como um todo esses custos, tanto de câmbio, tanto com relação à inflação. Principalmente quando a gente fala de contrato de longo prazo, a gente só compra o equipamento quando a gente já tem um contrato fechado. Ah, Então, se a gente tem alguma variação de dólar e inflação, a gente repassa todo esse custo na precificação desse novo contrato. Então, a gente consegue sim repassar. E quando a gente fala dos contratos mais curto prazo, ele gira muito rápido, né? Então, a gente tem uma certa facilidade também para repassar. É claro que em cenários onde a gente tem uma pressão maior de preço e demanda, ele não é tão rápido, né? Mas, no perfeito. geral, é uma coisa que a gente está bem endereçada. Agora, Renata, olhando ainda para o futuro e para entender um pouco desse presente, desse momento atual, do setor como um todo, eu queria entender como é que está a demanda global, mas principalmente no Brasil, para o setor especificamente, olhando para equipamentos de construção, equipamentos de locação, como é que vocês têm visto esse movimento? Eu falei até um pouquinho no início, assim, o setor de infraestrutura ele está bem pujante, né? A gente tem visto bastante oportunidade de obras, inclusive a gente tem feito investimentos adicionais para justamente capturar essas oportunidades. A gente está com um pipeline importante também na parte do agro, de mineração. O que tem um pouco mais de pressão, de fato, são os equipamentos que estão alocados em contratos de giro, né? Que nesse momento de taxas de juros altos, instabilidade de inflação, algumas empresas elas retraem um pouco o CAPEX, né, e postergam essa demanda. Mas fora isso, a gente tem conseguido contornar muito bem pelo esse nicho de outros contratos de perfil de grandes clientes e contratos de longo prazo que a gente está inserido. E qual é o nível de concorrência, de sobrecapacidade, quando a gente olha para o cenário atual aí do setor? É um mercado extremamente competitivo, porque todos os produtos que a gente hoje trabalha é bem pulverizado, né? Então, a gente está falando de muitas companhias, pequenas e médias empresas, né? Então, a concorrência, ela de fato, ela é bem acirrada, mas a Mills tem um diferencial que é a única empresa que é a multiproduto, né? Então, eu não tenho um concorrente direcionado, eu tenho concorrentes que competem comigo em cada linha de produto, né? Então, isso traz para a gente também um diferencial que eu consigo oferecer para o meu cliente uma solução mais completa, né? Perfeito. Eu queria até entender um pouco, olhando daqui para frente, se vocês já estão prevendo os próximos passos da Mills, olhando para o ano que vem, 2026, levando em consideração que tem previsão de corte na taxa de juros, não oficialmente, mas o mercado está prevendo um corte talvez a partir de março. Como é que vocês estão enxergando e o quanto que vocês podem surfar realmente nessa onda de corte de juros a partir do ano que vem? Todos os nossos contratos, né, a gente faz uma precificação relacionada à taxa de juros futuro, né? Então, se a gente tiver de fato uma redução na taxa de juros, a gente consegue aumentar a nossa conversão e captura de contrato, acelerar aí a nossa mobilização de novas obras e reduzir também a nossa despesa financeira e de uma forma mais rápida reduzir a nossa alavancagem, né? Que dá para a gente cada vez mais fôlego para investir e crescer.
E ainda olhando, Renata, especificamente para questões ainda mais técnicas, quando a gente olha para o setor, eu queria entender como é que está a taxa de utilização especificamente de equipamentos, de locação, como é que vocês estão enxergando esse cenário? A gente está com uma taxa de utilização bem confortável, né? Principalmente dos contratos aí de longo prazo, porque a gente faz a compra do equipamento já para alocar, né, num contrato. Falando um pouco do total da companhia, é uma taxa aí que ultrapassa aí os 70%, né? Dado que a gente tem alguns equipamentos que eles estão muito relacionados a contrato do giro, né? Então a gente já tem o equipamento independente de ter o contrato ou não. Perfeito. E queria olhar então daqui para frente, pensando como é que vocês estão enxergando a estratégia da Mills agora diante desse resultado. Foi um resultado, quando a gente olha para o cenário de 15% de crescimento, um resultado que acabou surpreendendo vocês? É, Na verdade, assim, a gente tem trabalhado bastante dentro de casa para conseguir ter essa performance, né? Eu comentei, a gente é bem diligente com a alocação de capital, não foi surpresa. E de fato, assim, a gente continua perseguindo e implementando ações para manter esse resultado aí para os próximos meses, né? É claro que o quarto trimestre e o primeiro trimestre são sempre trimestres que têm um pouco de influência de sazonalidade, né, principalmente nos clientes aí de construção, de agro, no produto linha amarela, mas é uma coisa que já faz parte do negócio, então a gente está com uma perspectiva boa aí para os próximos meses. E como é que está o financiamento para o setor de locação especificamente, Renata? A gente é uma empresa de capital aberto há muito tempo, né? E como a nossa alavancagem, ela é uma alavancagem baixo, a gente é bem competitivo e consegue ter acesso diferenciado ao mercado, né? Então a gente fechou uma emissão nesse trimestre, que a gente conseguiu reduzir bastante nosso custo de dívida, né? A gente fechou aí CDI mais 0,90, né? Reduzindo o nosso custo médio aí de dívida. E a gente vê isso como diferencial de fato. Inclusive, o nosso rating corporativo, né, ele mostra isso. Mas, de fato, agora o mercado está fechando um pouco, né? Dado, a gente fala que está azedando, né? Ano que vem é um ano de eleição, né? As empresas agora estão bem endividadas. Então, a gente captou aí essa última emissão num momento bem positivo para a companhia. Tá? Mas a gente continua bem próximo aí de todas as instituições financeiras, tentando capturar aí melhores oportunidades para reduzir o custo da dívida e alongar o prazo, né? Que aí dá cada vez mais fôlego para a companhia. Muito bem, então nós conversamos com Renata Vaz, CFO da Mills. Obrigada, viu, Renata, por detalhar para a gente um pouco desse processo aí. Boa sorte para vocês, a gente vai conversando e espero que nos próximos balanços também. Volte sempre. Obrigada, Muriel. Boa tarde. Obrigada, uma boa tarde.